Irmãos e irmãs, primeira leitura de hoje do profeta Amós traz para nós uma advertência deste profeta, lembrando que boa parte da população vive despreocupadamente. E o profeta vai elencando como que é esse estilo de vida que as pessoas estão levando. Sentem seguros nas alturas de Samaria, ou seja, um povo que não se mistura com a grande parte da população, mas estão lá na região mais alta da Samaria. Certamente um lugar onde as construções eram melhores, onde as pessoas ricas ali edificavam suas residências, se separando da grande parte da população. E diz o texto que eles dormiam em camas de marfim, deitavam em almofadas, comendo cordeiros do rebanho, novilho gordo, e também cantavam ao som da harpa, bebiam vinho em taças e se perfumavam com os mais finos ungüentos. No entanto, essa gente não se preocupava com a ruína de José. O texto vai lembrando esse estilo de vida de ostentação que parcela da população estava vivendo às custas da pobreza do povo. Não estavam preocupados com a ruína de José. Por isso o texto vai dizer: eles agora irão para o desterro, na primeira fila, para o exílio, e vai ser desfeito esse bando de gozadores. Então, a palavra forte do profeta para esse grupo que ostenta um estilo de vida, que dá as costas ao sofrimento e vive despreocupadamente com a destruição, com a ruína de José, do seu povo. A gente ouviu depois o texto do Evangelho. É uma parábola e que tem dois personagens. Na parábola tem aqui o rico e tem Lázaro. Vejam que não trata de um fato. Nós lembramos do Lázaro, aquele que é amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, lá de Betânia. Este, do Evangelho de hoje, é tão somente o personagem que Jesus utiliza para contar uma história, uma parábola. E diz que o rico vestia com roupas finas e elegantes. Era alguém que tinha essa preocupação, as roupas finas, e estava na moda. Alguém que estava preocupado com a sua elegância, coisa de rei. E além disso, ele fazia festas todos os dias. Todo dia tinha festa na casa dessa pessoa. E não era qualquer festa. O termo que ele usa, festas esplêndidas. E na porta ali dessa casa, existia também um pobre chamado Lázaro. Seu rico estava com o corpo revestido de roupas finas e muito elegante, o pobre estava revestido de feridas. E ali também convivia no meio dos cães. Esses detalhes são importantes para nós, lembrando assim que o pecado do rico, o Evangelho não trata do seu histórico, se ele era um rico, que ficou rico por corrupção, porque escravizou pessoas, ou por qualquer outra injustiça. E nem fala se Lázaro era um homem bom, se era um trabalhador que não conseguiu se dar bem na vida, se ele frequentava a sinagoga, se ele era um bom marido, um bom pai, ou se era alguém que vivia nas custas dos outros. O texto não fala desses detalhes nem do rico e nem do pobre, mas vai dizer para nós que o pecado do rico foi se tornar indiferente à miséria e se tornar indiferente à pessoa de Lázaro. Para o rico, os cachorros e Lázaro eram as mesmas coisas. Então, se igualando Lázaro a cão, a cachorro.
essa indiferença é que grita aos céus e que Jesus denuncia no Evangelho de hoje. E até o texto vai dizer que os cães lambiam as feridas de Lázaro. Cão era o apelido dos pagãos na época, gente que era considerada que não tinha direito à salvação, gente que era considerada pecadora, porque não cumpria a lei de Deus. No entanto, o texto diz que os pagãos, considerados cães, tratam melhor os pobres do que os ricos, que eram os que observavam a lei de Deus, que eram indiferentes ao sofrimento humano. Depois o texto vai desencadeando para nós o julgamento, em que um é condenado para ir para o céu, um é condenado para o tormento, outro vai para junto de Abraão. Ou seja, um tem a recompensa e o outro tem o castigo. E por fim, a preocupação que apresenta o rico, que diz ele que tem 5 irmãos. Aí ele quer que Jesus mande avisar os irmãos. E Jesus diz, ele tem Moisés e os profetas, que escutem. Daí ele diz, mas dê um susto neles, mande que alguém volte, alguém que morreu volte lá para dar um susto neles. E Jesus diz, mesmo assim, eles não vão mudar, mostrando para nós que é na simplicidade da palavra de Deus, quando simboliza em Moisés e os profetas, é que nós temos que ir convertendo nossa vida. Nossa conversão vai acontecendo pela palavra de Deus, que aos poucos vai sendo semeada, todo dia, toda semana, quando nós temos a oportunidade de ouvi-la, de ler, de também compreender por meio de explicações das homilias. Então é a palavra de Deus que vai convertendo o coração da gente. Então Jesus não quis usar de nenhum meio extraordinário, nada que desse susto em alguém para mudar a vida das pessoas, mas apresentou a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, queridos irmãos e irmãs, 2 coisas perigosas que a liturgia da palavra denuncia para nós: a ostentação e a indiferença. Para a gente não ficar ostentando como aquele que Amós denunciou na primeira leitura de hoje, que não se preocupa com a ruína de José, Paulo diz para nós na segunda leitura: fuja das coisas perversas, combata o bom combate da fé. E ainda vai dizer para nós: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, para que nós possamos evitar esse jeito de ostentar a vida, como faziam aqueles que Amós denunciou na primeira leitura de hoje. E para que a gente não seja indiferente ao Lázaro, que convive com os cães cheios de feridas, o Salmo de hoje diz para nós que estes são aqueles que estão em primeiro lugar na preocupação de Deus, porque Deus é o que dá alimento aos famintos, é aquele que liberta os cativos, é o que abre os olhos aos cegos, ergue o caído, é aquele que protege o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. São estes considerados também os Lázaros do seu tempo e de hoje, que são os amigos de Deus. Então que nós também estejamos atentos àqueles que são queridos de Deus, para que nós estejamos assim ocupados em não viver uma vida de ostentação e muito menos de indiferença ao sofrimento humano. Lembrando que é isso que nos ensina hoje a palavra de Deus, dia em que celebramos o dia da Bíblia.